Olá, amigos do Floripa em Foco, bem-vindos para esse bate-papo especial sobre uma situação social que viemos enfrentando há alguns dias aqui na ilha de Santa Catarina, na ilha onde está a cidade de Florianópolis, capital dos catarinenses. Conosco no estúdio, já parabenizando pelo engajamento e a disposição de lutar pelos direitos humanos, a advogada do coletivo Catarina de Advogados Populares, a advogada Luzia Cabreira. Bem-vinda, Luzia. É um prazer. Parabéns pela disposição de estar aí defendendo essa moçada que está precisando, E o Babiton Santos. Bem-vindo, Babiton. Valeu, Silvio. Obrigado pelo convite. Imagina. O Babiton, diretor regional da UFEC, a nossa União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, e diretor regional da UFECO no Maciço do Morro da Cruz. Maciço do Morro da Cruz. E você também é o vice-presidente do Conselho Comunitário do Monte Serrato. Sim. Que é esse conselho comunitário que te habilita a participar da UFECO, né? Sim. Você nasceu ali no Morro, eu sou do Morro, moro ali desde que eu nasci. Conhece todo mundo? Boa parte, conheço bastante gente. Porque continua nascendo gente. Também tem isso. Continua nascendo gente. E aí, como é que é o Morro, o Babiton? É só o que a gente ouve falar aí nos meios convencionais de comunicação, mas tem coisas lá que eles tentam mascarar ou simplesmente não mostrar. Como é que é o Morro na realidade? Bom, Morro de Serra, acho que como qualquer comunidade, qualquer área, qualquer bairro, tem suas características, né? E tem suas características especiais, e tem coisas que tem em todas as áreas de qualquer cidade grande, né? Tem os problemas da urbanização, né? que afetam vários pontos da cidade, mas também tem coisas boas, né? E muito trabalhador, né? Tem uma massa imensa de trabalhadores ali também. Ah, sim, claro. Com certeza, uma região, falando em torno do Maciço do Morro da Cruz, que é uma região que tem praticamente 35 mil pessoas. Né? 35 mil? A região toda do Maciço do Morro da Cruz. Sim, todos os morros do Morro da Cruz. As 16 comunidades, 35 mil. 16 comunidades. 16 comunidades. É uma parcela significativa que constrói e mantém viva Florianópolis durante todo esse tempo. 36 mil pessoas. 35 mil. Acho que aproximadamente na região toda do Maciço. E que problema estão enfrentando aí, Luzia? O que é possível falar e o que é melhor ponderar? Bom, no campo da advocacia popular a gente já vem enfrentando há alguns anos, né, a discussão da questão da violência policial nas comunidades de periferia. Não só em Florianópolis, mas é um problema... Acho que é um problema nacional, na realidade, né? Mas a gente está focado aqui na questão de Florianópolis e já tivemos também a questão de São José. E, em especial, as comunidades de periferia, seja do Maciço, ou seja, Monte Cristo, ou seja, na região do continente, né? Ou numa ocupação, como a gente tem lá no continente, ocupação contestado, em que a polícia acaba vindo, com o objetivo de fazer o serviço dela, né, acaba muitas vezes extrapolando o seu poder né, de polícia. E em especial, a gente teve aqui na questão do Morro do Horácio, que é o que nos traz aqui, né, que foi inicialmente, que já saiu na mídia, que todo mundo está sabendo, né, que foi a morte de um policial, e em seguida a gente teve duas mortes no revidar da polícia de duas pessoas na comunidade, né? E não só isso, né? A questão da forma como a polícia vem atuando nas comunidades de periferia há muitos anos, né? Eu falo isso porque eu visualizei isso, né? Já conversei em outras comunidades com pessoas que sofreram violência. É uma prática mais ou menos comum, né? Justamente, né? E aqui a gente teve a experiência de até ver as casas em que a polícia acabou entrando e a gente viu objetos quebrados. Né? Então, sim, de graça. Não são todos os policiais, né? Porque a gente sabe que essas situações acontecem. Existem policiais e policiais. E outras não, justamente. Mas o que seria importante é que a gente não está aqui para questionar se a polícia deve ou não deve
subir o morro, se a polícia deve ou não deve fazer o serviço dela, né? Mas como atuar com essas comunidades que não são, na sua maioria, criminosos, né? Muito pelo contrário, né? São trabalhadores, são mães de família, tocam também as suas casas hoje, chefes de família, são pais de família, são crianças. Né? Trabalhadores. Então, trabalhadores. Então, todas as matizes religiosas convivendo. Justamente. Né? Então, como atuar, né, na busca de tentar cumprir o seu dever, a sua obrigação, e conseguir contrabalançar isso com o respeito aos direitos da população, né, que vive na região. Né? Quero abrir um parênteses. A gente aqui no Floripa em Foco já teve contato com policiais da APRASC, que é a Associação de Praças aqui do estado de Santa Catarina, o sindicato dos policiais, né? Daria para se chamar assim. E eles têm observações assim bastante sérias. O efetivo de policiais em Santa Catarina é o mesmo há 15 anos. 10, 12 mil policiais. Em 15 anos, quanto cresceu a população? Quanto cresceu a demanda, a necessidade? E o número de policiais continua o mesmo. Já se ouviu falar aqui problemas com o armamento, com equipamento de proteção, com uma série de fatores que dificultam o trabalho da polícia. Estresse, gente dobrando a sua escala de trabalho, fazendo horas extras abusivas, né, para poder dar conta dos seus compromissos também. Então é um nível de estresse que redunda, né, em alguns fatos isolados que acredito é o que esteja acontecendo. Mas você já falou também que houveram conversas com a Secretaria de Estado de Segurança, eles estão sabendo também dessas reclamações, não estão, Luzia? Sim, tanto aqui quanto no continente, não só com a comunidade do Horácio, mas com outras comunidades, sim, a gente já faz um diálogo com o comando da polícia já há algum tempo, né? E eu quero deixar claro aqui que a gente lamenta a morte de todos os lados. Né? A vida é para ser preservada. Justamente, a gente lamenta a morte de ambos, né? Mas quando você coloca que a polícia está com essa dificuldade, isso é um dos argumentos da polícia. Eles próprios usam, né, esse argumento. Também. Mas também tem um outro argumento, que é a questão, pelo menos que nos colocam sempre nas reuniões, né, da inteligência da polícia. Né? Que a polícia tem um setor de inteligência que é extremamente avançado também. É mesmo? E a gente não... Pois é, mas aí quando ocorre um ato em que se entra numa casa e às vezes não é aquela família, não é aquela pessoa que você está procurando, né? Então eu me pergunto onde está a inteligência da polícia. Tem acontecido isso? Será que há a necessidade de você fazer a ação e entrar nas casas e depois se descobrir que não era a residência que estava em busca? E eles pedem desculpas quando acontece isso? Não pedem desculpas. Pelo contrário, pela cara de vocês, eles pregam o terror mesmo. Né? É isso, Babi? No caso, a gente sabe que para você invadir a casa de alguém, a polícia precisa de um mandado policial ou uma situação de flagrante. Né? Em muitas dessas invasões, aí, pode chamar de invasões ou abordagens policiais, não tem ocorrido nenhuma dessas duas medidas. Né? E até numa das reuniões a gente já manifestou, né, e queria saber o interesse da polícia em talvez até ressarcir essas famílias que tiveram seu patrimônio destruído, né? Porque é muito difícil, né, para quem mora, para qualquer trabalhador, né, independente de onde mora, e também é uma violência com a sua cidadania, você ter um objeto, um móvel quebrado, uma porta da sua casa quebrada, você recuperar aquilo. Então a polícia, até a gente já manifestou se eles tivessem interesse de ressarcir isso, porque as pessoas ficam refém muito disso, né? Acaba quebrando um móvel, uma casa. Para reparar, né? Para reparar esse dano, né? Seria até uma ação da polícia, até de boa vontade. De boa vontade, de reparar o dano. Acho que isso devia ser visto, ou de repente pensado, até para de repente manter mais da polícia numa boa. Né? E essas atitudes da polícia continuam? Quando foram essas mortes? Faz tempo? Setembro. A morte do policial que desencadeou um ambiente, uma semana assim, de repressão,
Foi meados de setembro. Quase 2 meses atrás. Quase 2 meses atrás. E esse comportamento da polícia ainda permanece? Bom, lá em setembro, quando houve a morte do policial e a morte de outros 2 moradores, os representantes da comunidade, eles resolveram divulgar isso, né? E se articular com outras entidades de Florianópolis, Santa Catarina, né, para que isso não ficasse né, apenas uma morte, né? Porque estava sendo uma prática talvez da segurança, tal, e a gente não tinha muito conhecimento. E durante uma semana as repressões aumentaram, a gente foi, as organizações, o Coletivo de Advogados Populares, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, Direitos Humanos, Ministério Público manifestaram sensibilidade e a gente fez uma rede para tentar abrir esse diálogo com a polícia. Tivemos uma conversa com a Defensoria Pública, né, e também na época com a Corregedoria. Desde lá que a gente tenta uma... Corregedoria da Polícia. Corregedoria da Polícia Militar. Desde lá? Desde lá que a gente tenta uma reunião com o secretário de Segurança Pública. Que é o senhor? O senhor Gruba. Gruba. Ô senhor Gruba, vamos conversar, né? Tem aí uma questão para ser resolvida, né? Sim. E ele não tem recebido? Disse não? Ele já está sabendo das nossas reivindicações e estamos aguardando uma resposta dele para que a gente leve a ele um pouco desse nosso sentimento, né? Porque, como a Luzia mesmo falou, a gente lamenta todas as mortes, a gente sabe que existe violência em todos os lugares da cidade, mas a comunidade não pode ficar refém disso, né? Então a gente quer levar isso a ele para que ele repense, manter esse diálogo conosco, para que amenize um pouco mais essa situação dentro das comunidades do maciço do Morro da Cruz. Será que isso é um comportamento deliberado dos policiais ou é uma ordem, uma instrução que eles estariam seguindo? Não dá para saber. Olha, isso eu até já questionei com o próprio secretário. Talvez em uma reunião com o comando da polícia, né? Não dá para falar. É que talvez seja comportamentos isolados. Mas eu queria colocar uma questão que a gente percebe isso há alguns anos, todo mundo, acredito que vocês dois também já devem ter percebido, que é a normalização dessa violência para a própria comunidade. Então, assim, eu já fiz alguns trabalhos com criança em escola, discutir questão de direitos humanos e tal. E a gente percebe, assim, uma coisa que me espantou, que eu peguei uma sala de aula de periferia, né, de uma escola, todas as crianças, sem exceção, né, os meninos todos já haviam passado pelo tal do baculejo. Né? Baculejo? O que é isso? Costa na parede, né? Todos eles? Todos, sem exceção. E todos, inclusive as meninas, já viram cenas de violência. Então, assim, já viram corpos, já viram sangue, já viram tiro, helicóptero em cima da casa, né, armas de grande calibre. Então, assim, uma normalização dessa violência e que a gente espera depois que esses adolescentes cresçam, né, e em cima de um discurso de meritocracia, que eles realmente não se envolvam com nada, que eles realmente consigam seguir suas vidas sem, né, sempre na retidão que a sociedade prega e espera, né? Então, assim, é um convívio com a violência constante que tem que acabar. Então, assim, é um tiro no pé, né? É um tiro no pé a gente continuar permitindo que esse tipo de violência ocorra nas comunidades, principalmente com as crianças. Eu acho que com todos, mas em especial com crianças e adolescentes, eu acho, assim, de uma agressividade, né, na sua formação que é totalmente desnecessária. Podem levar marcas para o resto de suas vidas. Justamente, assim, traumas, crianças que choram porque o próprio barulho de helicóptero dentro de casa se esconde embaixo da mesa, né? Então você vai criando uma situação de medo, né? E, de certa forma, de aversão também, né? Aversão. A polícia também, né? Porque, assim, só tem experiências dessa natureza? Só tem experiência ruim. Então, acho que uma das questões que também desbrega é que a polícia seja um pouco mais... Na realidade, a gente gostaria de uma polícia mais cidadã, né?
de uma polícia comunitária, de uma polícia que participasse da vida da comunidade. Comunitária? Como que assim? entendesse os seus problemas, que estivesse mais próximo da comunidade, sem ser necessariamente nesses momentos de cumprir ordem de prisão ou de fazer... Uma presença maior. Uma presença maior. Assim, a gente já teve reuniões, por exemplo, a gente participava de umas reuniões no Monte Serra em que a polícia participava na escola, com os pais, com os alunos, com os professores, com a associação de moradores, Sim. com a Carmocris e com a polícia militar. Então, assim, conhecer essa comunidade, estar mais presente com ela. Mais presente, mais Né? presente. A gente não precisar dessa polícia ofensiva, né? Essa polícia que é a cara do Estado, né? Que a forma como o Estado chega nessas comunidades é através da polícia. O Estado só chega através da força policial. Justamente. Então, acho que a gente tem que mudar essa forma como Estado. Claro que o Estado tem que entrar de outras formas, né? Tem que entrar mais com saúde, mais com educação, né? Todos os outros direitos, transporte, a regularização fundiária, né? Com esporte, com tudo isso. E entra com a polícia também, né? Mas não pode continuar entrando dessa forma. Você ia complementar alguma coisa que a Luzia Não, estava dizendo? os impactos que esse ambiente, né, provoca nas pessoas. Ela falou das crianças, né, numa das conversas que a gente teve lá durante aquela semana, uma funcionária da saúde, uma agente de saúde, nos informou que havia aumentado o número de buscas das mulheres, né, das senhoras, né, pelos remédios tranquilizantes, né, porque os filhos saem para trabalhar ou saem para ir à escola e aí não voltam, tal, às vezes alguém que trabalha à noite. Então muitas mulheres estavam, as mães e as esposas, estavam buscando esses tranquilizantes no posto de saúde. Naquela semana, né, que a gente ficou muito preocupado com as repressões policiais, teve um aumento de buscas no posto muito significativo, né, que impacta na saúde das pessoas, né, porque o filho sai para trabalhar, a mãe não sabe se volta, tal. Até volta, né? Mas só o estresse. Sim. O estresse gerado, né? Bom, abrindo um pequeno parênteses, né? Eu já lhes disse antes de a gente começar o programa, eu sou da opinião de que o Estado, não o Estado de Santa Catarina, o nosso governador, a nossa PM, mas o Estado de um modo geral, ele se usa dessas ferramentas para meter medo, para realizar esse controle sobre os cidadãos, né? Que é o que a grande mídia faz. Esses programas policialescos, né? Nossa, como é que podem arranjar tanta notícia? Parece que o mundo só tem isso. Né? E eles pregam isso, eles pregam que o cidadão tenha medo, que tenha medo do seu futuro, que tenha medo de sair da rua, vai perder o emprego, vai faltar comida, vai cair um meteoro. Sempre estão metendo medo. Parece que é uma forma de controle. Como é que é? Um estado de terror constante. Um estado de terror constante. Né? Falam de tudo que é negativo. Só não falam de amor, de bons exemplos. Olha as novelas, o que é uma novela, cara? Um telejornal. Não assista a telejornal, você, telespectador internauta. Não assista. Principalmente os telejornais dos canais abertos. Lixo. Deixe de assistir, vai fazer muito bem para a sua saúde e para a sua psique. Né? Vá ler um livro, vá olhar as estrelas, vá conversar com o seu vizinho, mas não assista esses telejornais lixo das TVs de sinal aberto. Assista a TV Floripa. Assista a TV Floripa. Ela está no cabo, no canal 4 da NET, que é sempre municipal, as redes de cabo são sempre municipais, mas você pode nos assistir pelo tvfloripa.org.br. Garanto que você vai gostar, só tem coisas boas aqui para você assistir. E, de quebra, né, é o único canal que abre espaço para a gente bater um papo diferente, né, do que aquela visão. E a mídia costuma subir o morro lá, Babito? Costuma ter... Sim, a gente que visão eles dão da coisa? Bom, a visão da grande mídia é aquela visão, né, bem... Crítica. Crítica, né? Não houve os dois lados, né? É que ressaltar aqui que a gente teve um diálogo muito bacana com a Angela Bastos, que é uma repórter, uma grande profissional, trabalha no grupo da RBS, mas que tem esse olhar diferenciado
da grande mídia fez uma matéria muito bacana sobre o Morro do Horácio, sobre o olhar infantil, né, em toda essa violência. Ela acompanhou, respeitou muito os limites, né, do jornalismo nesse sentido. Até mandar um abraço para ela aqui, ela foi uma grande profissional. E até com toda essa questão da mídia, levou a gente também a ficar um pouco preocupado como isso ia reverter para a sociedade, né? Porque a visão que a sociedade então até os moradores até tiraram assim um pequeno grupo para poder falar com a imprensa, né? O responsável para falar com a imprensa. Tinham os 2 moradores responsáveis, né? A gente tinha tirado para não, de repente, alguma coisa que o cara fala e o repórter lá interpreta da maneira como ele... E eles fazem isso, eles dão um recorte que eles querem. Então a gente estava muito preocupado porque a contrapartida podia ser muito pior do que estava sendo negociado, né? Então a gente tinha se organizado também nesse sentido de 2 moradores falar em nome da comunidade para não ser mal interpretado. Para não causar mais desencontros, causar mais desencontros, né? Mais desinformação. Hoje em dia nós temos mais orientação de falar ao vivo, Sim. com a grande imprensa. E os coletivos de mídia livre, né? Ou não falar. Sim. E só falar com as mídias alternativas. As mídias alternativas, né? Mas, assim, Maruí também esteve acompanhando a gente. Gravação, Coletivo Maruí. ou, né, permitir que faça depois a matéria e tal. A gente sabe, né, que no recorte tem aquele caso clássico, né, do debate entre o Collor e o Lula, um dia antes da eleição, em que o Collor, que foi, enfim, um dia antes da eleição, a Rede Globo fez uma edição porca do debate que ela mesma realizou, o último debate entre o Collor e o Lula, né? Uma matéria de 10 minutos, um debate entre 2 candidatos à presidência da República. Collor teve 7 minutos, com seus momentos mais, né, teatrais, né? E o Lula 3 minutos, né, menos da metade do tempo do outro concorrente, e nos momentos assim de maior cansaço, de titubear. A Rede Globo botou isso no ar, tá aí. Procure, que você vai achar no YouTube a edição porca, o desserviço que fez esse meio de comunicação que poderia estar a serviço de educar, de dar bons exemplos, né? Mas enfim, e a comunidade está unida, está querendo resolver essa questão ou está irritada? Como é que o pessoal está se sentindo lá, Babiton? Você que vê a coisa lá de dentro. Sim, não, a comunidade ela está unida, né? No sentido assim, a comunidade como a gente tem falado, ninguém quer ficar refém da violência, ninguém quer praticar a violência, né? Então a comunidade ela está se organizando, né? Os próprios conselhos comunitários da região, os líderes comunitários, os presidentes, as referências, né? Estão atentos, né? Estão atentos a qualquer novidade negativa que a gente pode encontrar. A gente tem se organizado, tem mantido uma relação com todos esses coletivos aqui que a gente falou, para não ficar uma coisa muito particular, né? Acho que buscar essa representatividade junto aos órgãos é importante. Mas a comunidade tem que manter sua rotina, né? Manter sua rotina de vivências, né? O pessoal trabalhar, voltar para casa, né? Manter suas famílias, né? Seu dia a dia. Isso que para nós era a maior preocupação, né? Porque isso desestabiliza o ambiente, né? As pessoas, a escola teve que suspender algumas aulas, né? O ônibus na época do Morro do Horácio, tem uma linha de ônibus. Tem uma linha de ônibus, ele foi suspenso, né? Sem nenhuma justificativa plausível, a coleta de lixo também. E aí foi feito barreira para as pessoas subirem, isso sem dialogar com a gente, né? A polícia fez barreiras. A polícia fez barreiras. Eu ouvi falar de que qualquer um que subisse tinha suas coisas reviradas, jogadas no chão. Nem pediam para olhar a mochila, eles viravam no chão e você depois... Isso aconteceu algumas vezes, né? Não foram todas as pessoas, mas aconteceram algumas vezes. Isso é legal, doutora? Não, com certeza não. A gente subiu e não tivemos. Não posso colocar... Né? Não tivemos as nossas coisas reviradas. Nós só nos identificamos. Né? Mas houve casos... E isso não é direito. Olha, não é necessário, né? A revista, a polícia pode fazer revista, né? Está dentro do direito dela fazer revista.
Agora, eu acho que um mínimo de sensibilidade, né? Respeito. De respeito, né? As pessoas, os seus pertences, né? Seria fundamental. Né? Fechando com aquilo que eu falei aí a respeito da PRASC, do efetivo mínimo de policiais, né? É uma pena de ver que os policiais são trabalhadores, usuários dos serviços públicos, da mesma forma que os moradores do Horácio, do Maciço e Morro da Cruz, e são jogados um contra o outro pela força do Estado, que parece que só quer ver desunião. Né? Você não concorda com essa? Sim, sim, sim. Né? É irmão batendo em irmão. Justamente. É classe trabalhadora batendo em classe trabalhadora. Essa é a questão. Né? A gente até conhece correntes dentro da Polícia Militar, no âmbito nacional, até no âmbito estadual, que buscam esse entendimento, né? Buscam esse entendimento, mudar algumas práticas. Sabe que a polícia é uma estrutura baseada numa estrutura muito antiga, né? Centenária. Então, e tem um grande grupo tentando modificar isso e tentando manter o diálogo. Então a gente quer que esse diálogo cada vez ele avance mais, né? Porque a gente, que é morador, representação da comunidade, a gente precisa que isso avance, né? A gente busca antecipar esses problemas e passar para todas essas organizações o que está acontecendo de verdade, né? E que essas correntes que tenham um olhar mais sensível aos trabalhadores, às populações da periferia ou da própria cidade, eles mantêm esse diálogo sempre aberto. Esse canal, eu acho que tem que ser mantido sempre. Não tem que acontecer uma coisa, retrocede, né? Tem que manter sempre para frente. Né? São parceiros lá também, né? Sim, um dia. Tem que manter essa relação, tem que ser produtiva. Né? Produtiva. Podem ter parceiros lá e não gente que se contrapõe. Né? Faltou agradecer alguém, referendar alguma informação, doutor, para a gente fechar esse bate-papo, mandar um recado, pedir para o Gruba sentar para conversar. A gente pede, né, que o secretário de Segurança pedir para o Gruba é bem nos íntimo, abra né? O Gruba. a possibilidade de uma audiência com ele, né? Uma conversa com ele. Mas eu gostaria de fechar, fugindo, talvez não fugindo, mas uma coisa que me incomoda um pouco, fugindo um pouco, não fugindo do tema, né? Mas é que colocar que toda essa nossa discussão aqui hoje, ela está respaldada na questão dos direitos humanos. Porque é uma coisa que a gente está se defrontando todos os dias, em todos os espaços que a gente vai, essa desconstrução dos direitos humanos como uma coisa só de bandido, só de penitenciário, só de sistema prisional, na linguagem popular. E quando a gente faz esse tipo de discussão, tem esse tipo de cuidado com a comunidade, com essa questão de violência, com os homens, com as mulheres, com as crianças, né? A gente está lutando sim por direitos humanos. Eu gostaria de frisar isso, né, para a gente começar a desconstruir essa pseudo-imagem que se construiu, esse pseudo-conceito que se construiu de direitos humanos, principalmente pela grande imprensa, como a gente já havia feito aqui as nossas críticas, né, em relação à imprensa. Né. Então, só gostaria de salientar frisar esse ponto. Sim. É isso, Babiton? Acho que é isso, é o respeito à vida, né, o respeito às pessoas que constrói essa cidade, que mantém essa cidade funcionando. Eu acho que isso é o mais importante. Respeito que as pessoas entendam que as comunidades não são nada à parte da cidade, tudo é uma cidade só, né? Tudo é uma cidade só. Os caminhos hoje estão até entrelaçando você para ir na Universidade Federal ou ir para o norte da ilha, você passa pelo maciço do Morro da Cruz, aproveita, tem um visual belíssimo, não precisa ter medo de subir e descer. Eu acho que é isso, a cidade é uma só e que a postura da segurança seja a mesma em todos os ambientes. É isso que a gente pede, o respeito à nossa vida e nosso direito. Então, senhor Gruba, estamos aguardando, né? Será super bem-vindo, ouvido e esperamos que ouça também. Como a gente ouviu aqui a doutora Luzia Cabreira, do coletivo Catarina, de advogados populares. Isso é fácil achar no Google, né? Quem quiser prestar solidariedade, contratar os serviços, coletivo Catarina de advogados populares, encontra no Google. Bom, na realidade, não, nós somos um coletivo formado, nós não captamos clientes em relação a isso, né? Não foi feito para captar clientela, assim. Tá. Mas sim para ajudar, né, na construção dos direitos, na luta por direitos
direitos humanos. Tá? Então esse coletivo ele tem essa característica. Dá para se botarem no Google, provavelmente a gente já deve estar aparecer e tal, deve conhecer. E quem quiser subir, conhecer o centro comunitário, sim, tá lá, a gente tem. Quero mandar um abraço pessoal do Conselho Comunitário, do presidente Jorge Luiz Rodolfo. Ele tem uma página no Facebook lá que dá para acompanhar as ações do Conselho Comunitário. Como é que é a página? Conselho Comunitário Monte Serrat, uma fanpage. Monte Serrat? Monte Serrat, Conselho Comunitário Monte Serrat. E dá para acompanhar nossas diversas atividades lá, né? As ações dos todos bem-vindos para ir lá conhecer. Todos bem-vindos para ir lá conhecer todo mundo. Apreciar a vista do mundo. Apreciar a vista do mundo também. Isso que é muito bonito. Outra coisa que também a gente tem formado hoje aqui em Florianópolis, um coletivo de juristas populares, né? Por conta dessa questão das ocupações, por conta de todas essas questões que ocorrem de violência policial e tal também. Então já também tem um coletivo maior hoje aqui. Semelhante à Frente Brasil Popular, né? Só que ficou Frente Brasil Popular de Juristas, tá? Que está à disposição. Também à disposição aqui, que está atuando junto com principalmente agora nesse momento das ocupações das escolas. Né? Tá bom, querido. Olha, a gente tem limite de tempo. Parabéns de novo, né, pela disposição de trazer paz e tranquilidade a esse povo todo, respeito, né? E principalmente, obrigado você, telespectador internauta, por acompanhar esse bate-papo com o Babiton Santos e a doutora Luzia. E você pode rever esse bate-papo daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.